Boa noite, meus amigos e irmãos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima, agradecemos, Senhor, por mais uma terça-feira de estudos, uma terça-feira de entendimento, aprendizados, e que hoje, Senhor, podemos entender um pouco de nossas emoções, pensamentos, sentimentos, através dos estudos das terças-feiras, tanto para nós encarnados e os irmãos desencarnados que estejam aqui. Agradeçamos sempre as oportunidades e essa oportunidade de sempre estar ajudando os irmãos e irmãs que necessitam, através dos nossos fluidos, unidos aos fluidos dos nossos mentores espirituais e amigos, em prol da ajuda aos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Então, hoje a gente vai falar de preocupação. Estou preocupado. Também. Quem não fica preocupado? Eu vivo preocupado. Quem não fica? Preocupa com filho, preocupa com conta, preocupa com um monte de coisa. Quem um dia não falou assim, ai, tomara que esse dia passe e chegue o amanhã? Eu já falei, acho que todo mundo já falou. Então, Hamed, Joana de Ângeles, Kardec, eles já estudavam essas questões de preocupação, ansiedade, culpa. O futuro poderia fornecer para nós. Então, o que acontece? Às vezes, né, os preocupados, não tem nenhum que fale assim, eu não tenho preocupação. Tem, aos poucos, mas tem. Determinadas preocupações, nós ficamos entorpecidos, ficamos parados, ficamos desanimados, porque às vezes hoje traz, às vezes, tristeza, traz aflições, ansiedades. Então a gente fica paralisado naquele momento, porque a gente quer que aquele dia passe, para a gente continuar no amanhã. Só que às vezes o hoje, temos que terminar o hoje para começar um novo dia, que vai ser amanhã. Então, Hamed, ele fala, os preocupados vivem entorpecidos, parados, desanimados no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos de amanhã. Quer dizer, em determinados momentos, né, algumas pessoas, às vezes por falta de orientação, ajuda, né, param o hoje para começar o amanhã. A gente tem que entender que a Terra é um planeta dinâmico, ela está sempre em mudanças. Mas por que ela tem essas mudanças? Ela tem essas mudanças para nós mesmos termos e conseguirmos a evolução necessária. Então, quando a gente está no plano espiritual, né, quando nós somos orientados, né, claro que eu não me lembro, a gente não lembra, por causa do véu, do esquecimento, agradeçam pelo véu, e nós somos preparados para quando chegar aqui na Terra, as tarefas também sejam dinâmicas. Para quê? Para que nós possamos aprender e ter progresso e evolução. Então ele diz o seguinte, as tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico. A Terra é dinâmica e o processo, as tarefas também são dinâmicas, que levará nossas almas ainda por inúmeras reencarnações. A vida não tem outro objetivo senão de doação, de proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza, a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Então, tudo que a gente passa aqui é para o nosso próprio progresso. Às vezes até aqueles sofrimentos do hoje, para a gente progredir também. Então, quando a gente vem de inúmeras reencarnações e a gente aprende com cada reencarnação, vai chegar uma certa hora que aquela determinada reencarnação, aquela pessoa, né, aquele ser que vai reencarnar, aquelas preocupações não vão mais atrapalhar, não vão mais atingir,
não vão fazer com que ele pare, vão fazer que ele continue. Vão vir outros transtornos, menos a preocupação. E a preocupação, ela vai fazer com que, aquele ser que evoluiu, que aprendeu, não modifique nada na vida dele. Então, ele diz assim: a criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender com eficiência que a natureza age em todos nós. Tá? A natureza, ela age em toda parte e em todos nós. Ela se conduz no cotidiano, pacificada e serena, pois recebeu que esta está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, vida superior, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. A preocupação não vai atrapalhar a vida desse ser, ou desses seres que vieram de outras encarnações, mas os transtornos, às vezes, vão acontecer. Tá? O próprio aprendimento e evolução. Ao mesmo tempo que aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar de coisa alguma em sua vida. Mas por que não vai mudar? Porque ele, em várias resistências e várias reencarnações, ele aprendeu que aquilo ali não vai atrapalhar a vida dele. Outros transtornos podem acontecer? Pode, mas a preocupação é um transtorno a menos para aquele ser. Então, quando a gente está no plano espiritual, e dependendo do teor de nossas faltas, dos nossos débitos, tá? Nós podemos escolher. Escolher o quê? Nós podemos escolher uma vida, de pobreza, às vezes de miséria, de sofrimento, para que haja uma evolução desse ser, mas ao mesmo tempo podemos escolher que queremos ser ricos e poderosos. Aí é que está o problema. Você querer ser rico e poderoso sem sabedoria é destruidor. Sabe por quê? Olha os exemplos que a gente vê aí. Vladimir Putin, na Rússia, tem poder, tem riqueza, mas com sabedoria não soube desenvolver e só quer guerra, 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 conquistar. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Oriente Médio, se ele, com todo o poder, com toda a riqueza que o petróleo traz naquele lugar, se ele tivesse sabedoria, ele não ia fazer o que eles fizeram, que ainda continuam fazendo. Hoje, Muammar Gaddafi, na Líbia, outro ditador, Gengis Khan, no Império Mongol, Hitler, na Alemanha, se todos esses soubessem usar a riqueza, o poder para o bem, não tinha essas destruições que continuam tendo ainda, porque ele deixou legados, tá? Então ele diz aqui, ainda encontramos nessa questão, tá? Uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos finalmente se decidem experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Esse vício é o vício da riqueza e do poder sem sabedoria. Tá? Então, Deus, na sua providência divina, Ele sabe o que é o melhor para nós, de acordo com as suas faltas, de acordo com as nossas faltas e os nossos débitos. Aí ele faz a seguinte pergunta: por que então nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? Entenda que é o seguinte, as almas, que somos nós, encarnados, nós temos uma vivência útil neste planeta e necessário. Deus sabe para cada um, deu para cada um a necessidade, o tempo necessário para que ele possa evoluir neste planeta desafiador, que é de provas e expiações. Então ele diz o seguinte: podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor com as coisas que devem ser e como as criaturas devem se comportar. Então ele diz o seguinte: ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem que ser igual ao outro, e nós temos o tempo, cada um tem o seu tempo para desenvolver. Aqui na Terra, não deu tempo aqui?
desenvolve na próxima reencarnação. Tá? Então, ele diz o seguinte: na realidade, a preocupação quer dizer aflição, imobilização. Foi o que eu falei no começo. As pessoas ficam imobilizadas com hoje, porque as preocupações acabam fazendo com que essas pessoas se imobilizem, fiquem paradas, às vezes por determinado medo, de vir do inconsciente e trazer para hoje, para evitar de trazer sofrimentos. Então, isso acaba trazendo, a preocupação excessiva acaba trazendo o que a gente chama de autodistração. Distração é quando a mente ela se dispersa, né, em determinado assunto, em determinada atividade. Então, a preocupação, gerando com outros, né, transtornos, faz com que a gente automaticamente se distraia e, né, esses preocupados, né, todos nós tem dificuldade de concentração no momento presente. Tá? Então, o que acontece? Desvia o foco da experiência que ele precisa viver aqui na Terra. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, né, a gente desloca os nossos focos, as nossas experiências, as nossas tarefas, por causa desse medo de hoje, e acaba transferindo isso para outras pessoas. E a gente acaba não se preocupando com o interior da gente. Nós podemos ajudar, nós podemos fazer tudo o que seja possível, mas também a gente tem que ajudar a nós mesmos, o nosso interior. Tá? Então ele diz, é incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Então essa dificuldade do presente vai fazer com que a gente tenha um pouco de mudanças, tanto internas quanto externas. E aqui ele também fala sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Deus deu no livre-arbítrio para que podemos, nós, particularmente, decidir o que a gente quer fazer e por qual caminho a gente quer trilhar. Então, o que acontece? Quando essas pessoas que às vezes ficam ali focadas em querendo ter poder, querendo ter controle, querendo ter o controle de tudo, acaba fazendo, sabe o quê? Atropelando o livre-arbítrio daquela pessoa. Ele usa o próprio livre-arbítrio dele para poder atropelar, para poder controlar aquela pessoa. Então, o que acontece? Nós não temos o direito de achar que todos nós temos que ser igual ao outro. Então, ele bota aqui duas negações. Não devemos nem podemos e nem podemos forçar mudanças nas atitudes das pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente está atropelando o livre-arbítrio da pessoa. A gente está não deixando que a pessoa decida o que é melhor para ela. Em realidade, podemos modificar a nós mesmos. Então, se a gente ajuda, se a gente mostra o caminho, aquela pessoa às vezes não consegue, às vezes não quer, então a gente muda. Gente, quando a gente muda a nós mesmos, nós não somos egoístas, não. Pelo contrário, a gente pode mudar, ajudar as pessoas a melhorarem, mas a gente pode melhorar também. Isso não é egoísmo, não. A gente mudar nosso interior, mudar nós mesmos, para que nós possamos também caminhar junto. A gente precisa de progresso e evolução também. Tá? Então, por isso que ele fala, não devemos e nem podemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Em realidade, podemos modificar a nós mesmos. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidades de uso particular com fins específicos de retificarmos-nos. Quer dizer, nós mudar. Porém, não nos dá o direito de querer modificar os outros. Então, a gente, às vezes, tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa e entender que não podemos controlar. Mas como é que faz isso? As pessoas, às vezes, orientação. Tá? Ainda, ele diz o seguinte, cada um se expressa perante a existência como pode. Deus deu existência para cada um de nós. Cada um temos direito de expressão e de viver como a gente pode. Então, muitos
né, que às vezes não consegue compreender, não por maldade, às vezes por falta de orientação, eles acabam, né, atrapalhando a existência e a evolução dessas pessoas. Porque o livre-arbítrio é nos dado justamente para que nós possamos caminhar com pessoas que nos orientam, mas não com pessoas que querem nos controlar. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Claro, cada um tem um grau de evolução dependendo de como foi as suas vidas passadas, as suas existências. Qualquer tipo de coação em modo de ser é profundo desrespeito. Então, quando a gente coage uma pessoa, obriga a pessoa a ser como nós, pensar como nós, a gente está desrespeitando essas pessoas, está coagindo, está botando essa pessoa na parede. Então, o que acontece? Nós temos que confiar no nosso Criador, Deus nosso Pai. A fé irrestrita no Criador nos ajuda a melhorar essas preocupações. Então, o que acontece? Deus, quando nos criou, ele criou a gente com três potências: fé, pensamento e atividade sexual. A fé e o pensamento são extremamente potentes. O ato sexual, ele é extremamente potente, se descontrolado, destrói, assim como a riqueza e o poder sem sabedoria destrói qualquer pessoa. Então, ele diz aqui: confiemos na paternidade universal que rege a todos em Deus, visto que a preocupação, em síntese, é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias. Ele faz outra negação. Nem mesmo temos o direito de convencer ninguém a censurar as opções de vida de quem quer que seja. Quer dizer, nós não temos o direito de controlar ninguém. Tá? Então, o que acontece? Como é que a gente consegue, né, passar pelo hoje para chegar no amanhã? Nós temos os médicos espirituais, nossos irmãos espirituais, que também têm tarefas lá, assim como a gente. Mas também temos os profissionais aqui da Terra, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. E qual é a diferença? O psicólogo, ele trata o hoje, o presente, o agora. Todos os três analisam, tá? Eles pegam aqueles pacientes com essas determinadas, né, deficiências, nas suas análises, eles passam a conhecer, o psicólogo passa a conhecer como é o jeito de vida desses pacientes, ele passa a conhecer as pessoas que convivem no meio com ele, o trabalho, para entender o que aflige este paciente. É como se o psicólogo, em determinado tempo da sua terapia, tivesse um quebra-cabeça daquela pessoa. Então, o que acontece? Quando aquela pessoa chega no seu consultório, esse quebra-cabeça está todo embaralhado. Então, o que ele faz? Ele vai montando peça por peça, peça por peça, tirando peça, colocando peça. Quando ele forma o quebra-cabeça inteiro, que é aquela pessoa, a pessoa pode ou não estar apta a caminhar. Tá? E o psicanalista? O psicanalista, ele analisa o funcionamento do inconsciente. Ele vai lá na raiz do problema. Ele vai lá naquelas profundezas saber o que lá do fundo traz para hoje o sofrimento dessa pessoa. Entendeu? É como se a pessoa não conseguisse entender o que ela passa hoje, né? E o porquê ela passa. Então o psicanalista também analisa ainda. Ele vai lá realmente, lá no fundo, lá nas raízes daquele sofrimento e traz à tona o porquê que aquela pessoa sofre. Eu, como psicanalista, posso dizer que nós somos arqueólogos da mente. Escava até achar a causa, né? Até achar a causa. E o que acontece? O consciente é mais fácil. E o inconsciente que você não consegue acessar. Entenda uma coisa. Quando nós encarnamos,
determinadas áreas do nosso cérebro, tanto espiritual quanto cérebro material, elas ficam adormecidas, quietinhas lá. Na hora certa e no momento certo, essas áreas são ativadas. É aí que nós temos as percepções. Enquanto não precisa, ela está quietinha lá. E o psiquiatra? O psiquiatra é aquele médico que ele também analisa, porém, o que acontece? Ele vai tentar achar a causa daquele desequilíbrio químico que está fazendo com que aquela pessoa tenha aquele determinado problema. Então, nas suas análises, o que ele vai fazer? Ele vai estudar aquele paciente, assim como todos estudam, e vai passar o medicamento para que o equilíbrio volte. Quer ver uma analogia? A gente vai lá, pega uma planta, tá? Pega esta planta, prepara todo o solo, bota as sementinhas. Em determinado tempo, essa planta ela vai começar a se desenvolver. Mas só que em determinados períodos, esta planta ela vai começar a ter deficiência nas suas folhas, nos seus frutos, né? Ela vai ter dificuldade de crescimento. Agora, onde que entra o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra? Vamos lá. Vamos começar pelo psiquiatra. O psiquiatra vai pegar, é só um exemplo, tá, gente? O psiquiatra ele vai pegar, vai analisar o porquê que aquela planta tem aquele desequilíbrio, que suas folhas caem, suas folhas são deformadas, os frutos não atingem a sua maturação e morrem, vai passar o remédio, o medicamento, para que aquele desequilíbrio se equilibre e ela continue a nascer. E aonde que entra o psicólogo? O psicólogo ele vai entrar, sabe aonde? Se aquele solo ele é propício para aquela planta, se aquela planta precisa de sol, se aquela planta não precisa de sol, se aquela água faz bem ou faz mal para aquela planta. Outra, se realmente fatores externos, como pragas, estão ali fazendo com que aquela planta não se desenvolva. E aonde entra o psicanalista? O psicanalista vai lá no fundo. Ele vai lá na raiz da planta, lá no fundo da planta, para saber o porquê que aquela planta está sofrendo, está tendo essas deformações. Então, a ajuda espiritual é necessária, mas a ajuda também dos médicos aqui da Terra, dos profissionais aqui da Terra, também é necessária. A análise dos dois vai fazer com que nós tenhamos equilíbrio. Tá? Esses profissionais eles vão ser indicados de acordo com os sintomas, de acordo com as queixas das pessoas, de acordo com a necessidade e o sofrimento de cada um. Gente, ir para o psicólogo, psicanalista, não é coisa de maluco, não. Muita gente pensa, eu sou doido, eu vou chegar lá, vou abrir a minha vida para o psicólogo, para o psicanalista. Não, gente. Ele está ali para ajudar você. Ele precisa saber, ele precisa analisar como é que ele vai saber, o sofrimento. Da onde que veio o sofrimento? É de hoje? O sofrimento é lá do seu inconsciente? O sofrimento, você não consegue passar do hoje e amanhã. Então a gente precisa se abrir. Muita gente ainda tem esse tabu de querer, vou abrir a minha vida para o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Não, gente, é para abrir mesmo. Como é que a gente vai ter ajuda? Como é que Léo, por exemplo, aqui no atendimento fraterno, se a pessoa vem aqui receber ajuda, a pessoa não disser? Ele precisa saber, ele precisa olhar no inconsciente da pessoa para saber, olha, possivelmente você tem isso, mas isso aí vai levar um tempo. Então, quem orienta somos nós, eu estou orientando? Não, os próprios médicos. Às vezes a gente vai no médico, às vezes o médico percebe que aquilo ali não é um problema físico, né, Paulo? O problema físico indica e fala assim, olha, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, precisa de um psicanalista. E lá ele vai te ajudar. Eu também já passei por psicólogo, gente. Também. Eu não entendia o porquê que eu sofria. Você não é doido. Então, sou menos doido. Aí o que acontece? Hoje eu estou aqui. Tive a ajuda dos amigos. Claro que tive. Tive a ajuda de todo mundo. Tive. Entendeu? E eu consegui entender o porquê que eu tinha aqueles sofrimentos. Então, se a gente procurar esses médicos, né, que ajudam, eles vão saber indicar. Tá? Então, a gente não tem que achar que é coisa de maluco, que eu vou me abrir a vida com uma pessoa que eu não conheço, mas ele vai passar a te conhecer, porque você vai ter uma análise. Então, a gente tem que parar com esse tabu de achar que, eu vou beber. Não, abre mesmo, de cancara mesmo, porque aí só assim você vai ficar bem. E nós não temos direito de
momento algum, querer controlar outra pessoa. Sabe por quê também? Porque esses que tentam controlar as pessoas, né? Porque às vezes não tem orientação, ou que é um espírito menos evoluído, ele vem aqui para aprender, eles acabam se tornando obsessores encarnados. Eles tentam controlar, passar pelo livre-arbítrio da pessoa. Eles tentam manipular aquelas pessoas. Então, esses também precisam de ajuda, assim como os irmãos espirituais precisam de ajuda. Eu sei que muitos irmãos espirituais estão aqui ouvindo o que eu estou falando. Eles também estão aqui para aprender. Então, gente, a gente tem que tentar, tá? Ajudamos, orientamos, mas se não conseguirmos, vamos para a próxima e vamos tentar também nos ajudar interiormente. É fácil, não é? Mas a gente tem a ajuda dos irmãos aqui que estão encarnados e dos nossos amigos lá do plano espiritual. Então, essa é a questão da preocupação, assim como vão vir outras, ansiedade, culpa, medo, sempre vão vir, mas sempre vão ter profissionais para ajudar a gente, tá? Tanto do alto quanto daqui da terra. Tá bom? Então, essa foi mais uma explicação sobre a preocupação das emoções que a gente tem. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é o tratamento, junto com os irmãos espirituais, através dos passes. Oremos. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, Maria, Mãe Santíssima, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado. E que nós possamos sempre, nas escolhas dos nossos caminhos, dirigir, tentar seguir o caminho certo, mesmo com obstáculos, mesmo com as emoções que nos afligem, angústias. Que o Senhor Jesus nos ampare, nos proteja, que os irmãos espirituais, amigos e mentores nos espirituais nos oriente nessa jornada, neste planeta desafiador de provas e expiações. Que este caminho que nós escolhemos trilhar seja o caminho de Jesus, da luz que Jesus nos emana, nos ilumina, e que possamos, de alguma forma, nos dar a oportunidade de escolher, sem interferência de terceiros, sem a interferência daqueles que tentam nos manipular e controlar. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós encarnados e desencarnados, os irmãos aqui presentes, que estiveram aqui para este estudo. Fiquem com Jesus e nós também. Que nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, para que possamos fazer o melhor trabalho possível, unindo nossos fluidos aos fluidos de nossos mentores, para que possamos, da melhor forma, ajudar esses irmãos e a nós mesmos em determinadas curas, em determinados pensamentos, e que ao voltarmos para casa sejamos iluminados por Ti, Senhor. Obrigado, que assim seja, e que os irmãos sejam cobertos pelo manto de Maria, Mãe Santíssima. Obrigado, que assim seja, Senhor.